Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora do módulo 21, cujo título é, vou ler aqui do lado, A Expansão da Revolução Industrial no século XIX. Nós já tivemos um módulo falando da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foi o surgimento das máquinas na Inglaterra, onde surgiu as máquinas, onde passou do trabalho manual para o trabalho mecânico. Isso mudou completamente a história da humanidade. Por isso que a gente chama de revolução. Revolução é uma mudança drástica. Então esse capítulo, na verdade, apesar de não ter no título, ele vai falar sobre a segunda Revolução Industrial. Então em alguns livros, vocês vão encontrar ou em provas tal, vão encontrar esse termo. Primeira revolução foi quando surgiu as máquinas lá na Inglaterra, e a segunda é quando ela se espalha pelo mundo, onde a indústria começa a ser realmente o principal meio econômico do mundo. Né? Então isso acontece no século XIX. As primeiras indústrias são no século XVIII. Então no século XIX tem a segunda Revolução Industrial. E ela continua na Inglaterra e se expande por várias regiões do mundo. Né? Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, Japão. Vários países do mundo começam a adquirir indústrias. E nesse período, eu sempre falo isso, né, nas escolas do aula, o século XIX é um dos períodos de maior mudança da história da humanidade. Nem o século XX, na minha opinião, alguns discordam, nem o século XX conseguiu ser tão radical que nem o século XIX. O século XX tem mudanças, tem mais mudanças, só que são mudanças que, vocês vão entender quando eu explicar, são mudanças que são continuações. O século XX e o XXI agora que nós vivemos é um mundo muito mais diferente, muito diferente em relação ao mundo anterior. O século XIX é a ruptura, foi lá que mudou. Então, até o século XVIII, as pessoas viviam, dependendo da região que as pessoas, estão falando especificamente aqui da Europa, até o século XVIII as pessoas na Europa viviam mais ou menos do mesmo jeito. Com algumas cidades ali no comércio, a maioria no campo, produzindo. Com basicamente quase toda a civilização. Tirando lá a China, que já era bastante desenvolvida. Mas vamos falar especificamente da Europa. A partir do século XIX, e principalmente a partir da segunda Revolução Industrial, começam a surgir novas tecnologias, novas invenções que vão mudar o modo como a humanidade se comporta. Como ela se comporta, como ela pensa. Então, por exemplo, começam a surgir as ferrovias. As ferrovias surgem no século XIX e é uma revolução no transporte. Naquela época, o meio mais rápido de transporte era o navio, que não pode ser usado em qualquer lugar. Então, em terra, era a carroça, o cavalo. É o meio mais rápido de você ir de um lugar para o outro. Aí tem uns montes de burros e tal. E vem o trem, que se move sozinho, com energia do carvão primeiro, depois vai evoluindo. E aumenta a velocidade da vida absurdamente. Você consegue chegar de um lugar a outro absurdamente mais rápido do que antes. Isso muda completamente o modo que as pessoas se organizam e se comportam. Além da ferrovia, a gente tem os barcos a vapor agora, que eles vão muito mais rápido. Então viagens entre os continentes se tornam muito mais rápidas. Isso muda bastante. Isso tudo no século XIX. Isso no início ali do século XIX, tá? A gente tem, pro final do século XIX, o surgimento do automóvel, que o carro, a gente chama de automóvel, porque chamar aquilo de um carro que nem hoje não é bem um carro, mas literalmente um automóvel, um objeto que se move sozinho, sem forças externas, como um animal, um ser humano, cria energia ali e se mexe sozinho. Então, um automóvel criado no final do século XIX, a gente chegou a ver isso no outro módulo também. E as informações também começam a mudar muito com a criação do telégrafo e do telefone, que é em meados do século XIX. O Brasil, não é desse capítulo, mas o Brasil é um dos primeiros países do mundo a ter telefone. Por quê? Porque o Dom Pedro II, que era o imperador na época, isso a gente está falando do século XIX, ele
ele ia para a Europa, né? Ele gostava de ir para a Europa, e ele conheceu pessoalmente o criador do telefone, Thomas Edison, né? E ele ficou encantado e já encomendou. Então, assim, ele estava na feira que o Edison apresentou o telefone. Então ele foi lá, ficou encantado, conversou com ele, comprou e trouxe para o Brasil. Então o Brasil é um dos primeiros países que o governo trouxe telefone. Lógico que ligava o Paço, que é o palácio, até o Paço lá onde hoje é a Praça 15, até aqui da Boa Vista. Era uma curta distância, mas era um avanço. Isso mudou completamente a vida das pessoas, né? Que agora tem só para vocês entenderem a revolução que foi isso, é porque nós nascemos numa época que já tinha telefone. Vocês nasceram numa época que já tinha internet. Vocês não conseguem ter ideia da mudança que a internet foi. De você nascer uma coisa que não existia internet e você já grande surgir internet, ou surgir não, mas se popularizar a internet, que já existia antes, mas não era usada popularmente. Imagina uma situação onde não existe nada aparelho similar a um telefone, se cria um aparelho que eu posso falar com uma pessoa à distância. É uma coisa tipo quase beirando a magia para eles, sabe? Tem uma frase, não esqueci quem falou, que a tecnologia, quanto mais avançada, mais inseparável da magia ela é. No sentido de que, dependendo de quem apresente, magia e tecnologia não se diferem. Agora pensa, uma pessoa do século XIX, que não tem a menor ideia que nós temos hoje, nossos conhecimentos, vê um aparelho que fala com a pessoa à distância. É a magia, né? Então é isso, o século XIX ele muda muito. Tanto que esse período na Europa é conhecido, mais para o final do século XIX e no século XX. É conhecido como uma bela época, a bela época. Porque os avanços tecnológicos foram tão grandes que mudou completamente a cara, né, da Europa. Inclusive eles achavam que tinham chegado no ápice da civilização. Que ali que era o limite, que ali não tinha para onde mais ir. Né. Chamava aquilo de bela época. Um termo francês, belle époque. E aí vai mudar a arquitetura, as construções vão mudar também. É uma mudança drástica em todo, né? Só que a gente viu aí também, né? É mudança drástica para quem tem dinheiro. Para quem não tem um trabalhador, a condição de vida piorou, inclusive. Que é mais indústria, mais exploração, e a vida foi piorando. Cada vez mais para o trabalhador, que perdia cada vez mais poder, né? Cada vez era mais explorado e ia mais perdendo condições. Quando fala Belle Époque, é para o dono da indústria, é para o pessoal que tem dinheiro. E por causa disso, não é à toa que no século XIX também surge uma série de pensadores que vão questionar esse modo de vida, né? Principalmente esse modo de exploração. Né? Para um burguês, vou lembrar também dos conceitos. O burguês é o dono da indústria. Por burguês ter essa vida de luxo, de belle époque e tal, de refinamento, o trabalhador tem que receber o menos possível, tem que trabalhar mais o máximo que puder, tal. Então começa a surgir ideias que vão pensar no trabalhador, ideias diversas, divergentes, inclusive. Né? Não são ideias iguais, ideias que pensavam diferente. A gente pode falar três grandes delas, que é o socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo. Inclusive eles tem várias subvertentes entre eles, mas aqui o objetivo é falar de modo geral. O socialismo utópico é aquelas pessoas que pensavam que poderia ter uma aliança entre o burguês e os trabalhadores. Inclusive muitos deles eram burgueses, eram donos de indústrias. Pensavam assim, não tem como isso continuar. Se os trabalhadores tiverem esse nível de vida, não tem como. Ou vai gerar a morte dos trabalhadores, ou vai gerar revolta. Não tem como esse estilo continuar. Precisa mudar. E essa mudança vai ser do acordo entre o dono da indústria e o operário. Eles vão entrar em um comum acordo para melhorar a vida do empregado. Eles foram chamados, esse nome quem deu não foi eles,
de socialistas utópicos. Socialismo é um termo que a gente chama de termo chapéu, que é um termo que chapéu porque ele abriga vários grupos completamente diferentes. Então, chamar uma pessoa só de socialista não explica nada, porque várias pessoas diferentes usavam o termo socialista. De modo geral, que também é um termo meio errado, são aqueles que pensam na igualdade social. É o termo mais simples que eu consigo identificar. São pessoas que têm como maior preocupação a igualdade social. Como vai ser conseguido, o que seria essa igualdade social, e cada vertente vai para um lado. Então, esses socialistas eram chamados de socialistas utópicos. Quer dizer o quê? Vem de um livro do século XVI, do Thomas More, chamado Utopia. É um livro que conta uma sociedade perfeita. E utopia vem do grego do não lugar. É uma piada, né, que ele fez, no sentido que aquele lugar não existe, é um não lugar. Então, utopia seria esse lugar perfeito. Aí o livro contando, né, o lugar, como é que ele é organizado, administrado. É uma ideia do cara de descrever como seria para ele a sociedade perfeita. E ela não existe. Então, tanto que nas línguas, inclusive em português aderiu, a palavra utopia significa isso. Significa aquilo que eu não vou conseguir alcançar. Aquilo que não é verdade. Aquilo que não é alcançável. Não faz isso não, que isso é uma utopia. Quer dizer que aquilo não vai ser atingido. É sonhado, mas não é coisa real. Por isso chamaram eles de socialistas utópicos. Porque tinha um grupo que achava que nunca ia ter um acordo entre burguesia e trabalhadores. Porque a própria ideia da burguesia, a existência da burguesia, era baseada na exploração dos trabalhadores. Se eles não explorassem os trabalhadores, eles não seriam burgueses. Seriam outra coisa. Seriam trabalhadores. Essa é a ideia deles. Então surge aí o que a gente chama de socialismo científico. Em duas pessoas principais, né? Não só, mas duas pessoas principais. O Karl Marx e o Friedrich Engels. Dois alemães que estudaram para criar uma teoria científica do socialismo. Ele achava que o socialismo utópico era uma utopia, né? Usando os termos de hoje, é uma utopia, e que o modo de mudar a sociedade tinha que ser pensado de forma científica, com método, com estudo, com tudo. Eles criam o socialismo científico, que basicamente a ideia é que a única forma de mudar, assim como foi em toda a história da humanidade, para eles, a história da humanidade é a história da luta de classes. Ou seja, o que seria isso? A grande mudança na sociedade foi quando quem mandava e quem obedecia entrava em conflito. Aí destruía os dois, criava algo novo, que formava um grupo que mandava, um grupo que obedecia, que entrava em conflito. E assim, a história da humanidade seria a história da luta de classes. E, né, tendo esse estudo passado, ele achava que o futuro seria a briga da burguesia contra os operários. Né? Então, um exemplo do que ele falava era do dono de escravos e escravos, senhor feudais e servos, essa relação. Aí os dois brigavam, criavam uma nova sociedade. Os dois brigavam, criavam uma nova sociedade. Então ele achava que o futuro seria essa briga, e só essa briga que é a revolução. Só através dos operários tomarem o poder da burguesia, criariam um novo governo baseado nos trabalhadores. Esse seria o único jeito para ele de os trabalhadores terem direitos. E por fora ali, aí eles começam a ganhar mais visibilidade entre os trabalhadores e tal. E por fora ali não surge, mas eles já existiam antes, mas vão ganhando força, os anarquistas, que discordavam dos burgueses, dos socialistas científicos e dos socialismos utópicos. Por quê? Porque basicamente o que é anarquia? O anarquismo é o não governo. Vem também do grego, quer dizer não governo. Que é a ideia de que o trabalhador o povo de modo geral, só vai ser livre de verdade sem opressão se não tiver governo, se eles se autogovernarem. Porque para eles
qualquer governo é opressor. Qualquer governo vai prejudicar, não interessa o tipo de governo. Tanto que eles falam, não interessa se é o governo dos burgueses, se é o governo da nobreza, se é o governo dos burgueses ou o governo dos operários. Então é por isso que eles discordam dos socialistas científicos. Eles acham que se os operários tomarem poder, eles vão ser tão opressores quanto qualquer outro governo. Que para não ter opressão é não ter governo. Tanto que eles tinham várias tretas, né, entre si. Né. Então esses são, de modo bem simplificado, as 3 vertentes de pensamentos que se preocupavam com os trabalhadores. Deu para perceber um pouco que eles não concordavam entre si. Né. Também surgiu tudo no século XIX. Porque o mundo mudou tanto que foi necessário mudar as ideias também. Então surgiram novas ideias para tentar explicar e tentar resolver o mundo do século XIX. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima.